Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, bom dia, você internauta, você ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, a rádio aqui do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, cidade maravilhosa. Hoje aqui presente comigo o nosso convidado especial Rubens Almeida e minha companheira de bancada Isabel Nascimento. Isabel, fico falando Isabel Nascimento, fica todo mundo com essa formalidade. Vou começar a chamar, olha, doutora Isabel Nascimento, aqui na roda da mesa é a Bel, tá? Isso lá aí. do Grupo Fraternidade, da Casa do Caminho Chico Xavier, da Casa Boa Nova, lá em Botafogo, participante, trabalha em tudo que é lugar. Eu não sei se trabalha muito porque está endividado. O Rubens também, do programa anterior, a gente não fez a apresentação, também está todo endividado aqui na mesa, vamos logo pedir a sua apresentação. E eu, Canrobert Bueno, que não por menos está aqui presente, também com vocês. E vamos iniciar hoje o estudo do 61. Rubens, suas considerações iniciais. Isabel, idem, por favor. Eu quero primeiro dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse programa é um programa gravado, muitos dos nossos ouvintes vão estar nos escutando, às vezes na hora de ir para a cama, de fazer suas orações, de querer se conectar com algo mais frutuoso para a vida. Então eu quero dar cumprimentar a todos, dizer que esse programa é um programa que a gente está, o estudo da Gênese, onde a gente está junto com vocês, tentando aprender um pouco mais, e dizer que os canais da Rádio Rio de Janeiro, apesar de ser um programa gravado, eles estão abertos. Quem quiser mandar alguma mensagem, entre em contato com o WhatsApp da rádio, ou manda um e-mail, que dentro do possível a gente vai tentar responder. O telefone de WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Para mensagens. Para mensagens, o WhatsApp. É o DDD 21, telefone 98 486 7633. E hoje a gente está aqui, né? Mais um programa com a presença especial do professor Rubens, um especialista do livro da Gênese, que está enriquecendo muito aqui o nosso estudo. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rubens. Estamos muito contentes com a sua presença aqui com a gente. Vamos lá. Olá, queridos. É uma alegria enorme estar com vocês. Tenho uma grande satisfação de estar aqui nesse estudo, nesse bate-papo. É muito bom ser essa coisa mais informal, fica mais próximo, né? E é uma sempre gratidão pelo convite. Ele não quis entrar naquela que está com débito, porque está presente. Trabalhador lá do Lar Paulo de Tarso, em Copacabana, nosso querido Lar Paulo de Tarso, também trabalha, claro, no braço social, que é um trabalho muito especial, no Lar Solar Meninos de Luz. E também lá em Copacabana, atende uma quantidade de jovens. E quando nós estamos falando na Gênese, nós temos que trazê-la para o nosso dia a dia. Eu vou me permitir aqui uma reflexão. Não adianta ficar só com a erudição da letra, do conhecimento, da nossa reflexão. Primeiro, porque nenhum de nós aqui presente a essa bancada tem o propósito, a arrogância de ensinar nada a ninguém. Nós estamos aqui apenas refletindo à luz da doutrina espírita sobre a Gênese e trazendo e provocando a cada um dos nossos ouvintes ou internautas que nos acessem aí pelo app da Rádio Rio de Janeiro Oficial a fazerem as suas reflexões, as suas considerações e trazer que tudo que aqui é colocado, como o Rubens bem colocou até em bastidor aqui no momento, está sendo atualizado pela nossa reflexão agora, né? Os espíritos não vieram trazer o futuro, mas trazer o necessário para o agora. Não é isso, Rubens? Exatamente, eles vêm nos trazer o que nós precisamos, e é sempre bom e importante lembrar, Deus sempre vai nos dar o necessário para o nosso crescimento, para a nossa missão aqui em nossa encarnação. Então, cada vez que nós temos a mensagem, a comunicação, o ensinamento dos espíritos, é para, como você gosta de falar, é uma provocação.
É para fazer que nós possamos... Por que você apontou para mim, Rubens? Porque você é provocador, e isso é muito bom. Não é, isso tenha como elogio. Ser provocador é um elogio. Né? É interessante lembrar, na época de Kardec, existiam os polemistas. Sim. Que tinham grande relevância. Será porque era que eu estava encarnado por lá? Provável. Era aqueles que iam nos periódicos e colocavam ali uma pergunta, uma ideia, um conceito e fazia com que o povo pensasse. Isso é muito importante. Movimentar a nossa condição como espíritos encarnados aqui é absolutamente necessário, e é isso que os espíritos vêm fazer, e Kardec vem trazer esse direcionamento no item 61. Então vamos lá, vamos ler aqui o item 61 do capítulo 1 do livro da Gênesis, porque a gente já está se adiantando, dando spoiler do que vai vir por aí. Fique super à vontade, professor Rubens, para interromper na hora que você achar que tem que fazer algum comentário aqui relevante. Vamos lá, o item 61. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou se preferirem, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? E a resposta que temos aqui é, primeiramente, como dissemos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que eles não têm permissão para nos revelar, porque o nosso grau de adiantamento não as comporta. Além disso, as condições da sua nova existência ampliam o círculo das suas percepções. Eles veem o que não viam sobre a Terra. E libertos dos entraves da matéria, liberados dos cuidados da vida corpórea, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado. E por isso mesmo, mais integramente, né? Sua perspicácia abrange um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. Quer comentar, professor Rubens? Sim, esse trecho, esse início é importante porque ele vai nos trazer um complemento com relação ao item 60, quando nós discutimos que os espíritos são iguais, eles sabem conforme sua capacidade, eles sabem mesmo que nós, dependendo, logicamente, da sua condição. E aqui nós vemos o seguinte, Kardec deixa claro que, livre do corpo, as percepções aumentam. Eles vão ver melhor, vão ouvir, vão sentir, vão ter a perspicácia de perceber situações que nós não temos condição pela nossa condição de estar no corpo, que tolhe... a gravidade. A gravidade, terrível, a limitação gravidade. E a limitação dos sentidos materiais. Né? Você enxerga até uma distância, precisa de luz, você vai ouvir até uma determinada frequência, daí você não vai. Você vai perceber situações de temperatura a partir de um determinado grau e não mais nem menos. Porque tudo isso é da matéria. Tudo é da matéria, então tem uma limitação, né? E o espírito, liberto disso, fica muito mais amplo. Aqui o que é interessante. Por quê? Como nós falamos, eles são iguais, mas eles são iguais e têm possibilidade de mais conhecimento? Sim, aqui entra a questão do livre-arbítrio. Eu posso ter toda a capacidade de aprendizado aqui mesmo na matéria e simplesmente desprezar. Ao invés, pessoas que têm muito pouca condição e buscam o conhecimento. Quando se tem essa ideia, por isso que eu gosto tanto desses dois itens, em conjunto eles nos trazem isso. Os espíritos sabem o que sabem pela sua condição. Não importa se eles têm mais condição por estar fora da matéria. Eles têm o livre-arbítrio de simplesmente escolher um caminho diferente. Aí vamos ter aqueles grupos de espíritos que vão se utilizar do conhecimento de forma errônea, ou vão se colocar como pseudo-sábios, como vão falar com a relação às zombeteiras, por exemplo, vão brincar com esse conhecimento com relação às informações a cada um de nós. E principalmente, aqui entra o ponto da lei de trabalho. É importantíssima a lei de trabalho. Qualquer progresso é necessário a lei de trabalho. Por isso é a primeira lei, colocamos assim, né? Deus, adoração, e a partir das leis, a primeira é o trabalho.
Nós não chegamos lá no final, no amor e na justiça, se não trabalharmos. E é isso que os Espíritos vêm nos trazer. Eles têm condição de saber mais, mas é da escolha deles se vão fazer ou não. Olha só, o Rubens aqui hoje conosco na gravação do dia 6 de março, que nós estamos aqui no ar. Vou dar um spoiler aqui. Pessoal, volta lá na Rádio Rio de Janeiro, no programa Isso é Papo de Espírita, do dia 1º de fevereiro. Quem estava conosco lá? Professor Rubens. Falando sobre justiça. Então, se você quer complementar, volta aí um pouquinho no tempo. Vai lá no dia 1º de fevereiro, o programa Isso é Papo de Espírita, que também Isabel e eu, Canrobert, apresentamos na Rádio Rio de Janeiro, e está lá apresentando o Rubens falando sobre justiça, Rubens. Olha, tô te colocando aqui já numa condição de parceiro permanente nosso aqui. E isso tem muito a ver, porque a ideia de justiça com conhecimento ela é muito aliada. Seria justo os espíritos nos trazer tudo, nos dar todo o conhecimento, e nós vivermos aqui de forma absolutamente inerte, recebendo e recebendo e recebendo? Tem um meme ou uma frase muito antiga que fala assim: você vai dar o peixe ou você vai dar a vara para pescar? Eu acho que a gente pode trazer essa frase para isso, sim, né? É preciso que a gente tenha a vara para pescar o conhecimento, que a gente trabalhe, que a gente se empenhe. E é bacana de pensar isso. Pensa no nosso ouvinte que está hoje na casa dele, nos acompanhando pela internet, pela rádio. Ele poderia ter feito a opção de não estar, nesse momento, estudando esse livro com a gente. E ele está se empenhando, né? Então é isso, não desistam, mantenham-se, continuem conectados com a Rádio Rio de Janeiro, a rádio de toda a família. Lá a gente tem o estudo não só do livro da Gênesis, mas a gente tem ao longo da semana estudo de vários outros livros. E aqui em que no você Penumbra também todo o Pentateuco está abordado. E que você pode buscar esse conhecimento, né? Fazer a sua própria pescaria, aproveitar esse momento que a gente está encarnado para evoluir. Bom, a gente está chegando agora, Canrobert, na metade do programa. Você quer fazer aquela parada para os nossos ouvintes que estão entrando agora? Sim, vamos lembrar que estamos aqui dando continuidade ao estudo do capítulo 1º da Gênesis, já no finalzinho, né, Isabel? Já estamos no 61, quer dizer, praticamente fechando a conta desse capítulo. Não, esse capítulo tem muita coisa para a gente ainda ver, o capítulo, mas o item é extenso, mas a gente já está chegando ao final desse capítulo. Agora, com a presença aqui de Rubens Almeida, que está trazendo sua contribuição aqui para as reflexões que estão sendo trazidas, e por favor, já estamos aqui nos preparando, vai abrindo a Gênese aí, porque em 2 ou 3 programas, eu acredito, nós estamos entrando no capítulo 2, que é Deus. Lembrando uma coisa, Rubens, só para devolver aqui a palavra nesse momento desse back aqui que nós estamos fazendo. Estamos falando do que é o Espírito, né? E está lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, que é o princípio inteligente do universo. Só colocando um pouquinho de querosene nessa fogueira, se você está nos trazendo tantas as dissertações. Quando está se falando do princípio inteligente, isso não classifica como bom e mal. Quando se está falando em inteligente, não quer dizer que é muito mais do que qualquer um de nós que aqui está. É que já temos o discernimento, já temos o propósito de entendermos de onde viemos, quem somos e para onde vamos, pelo menos uma parte, né? O homem que somos e que abrigou os nossos espíritos a partir da formação do hominídeo há mais de 6 milhões de anos, vem nessa progressão no planeta esse tempo todo. Sim, e hoje, essa inteligência é para o bem, para o mal, ou está dentro do livre-arbítrio de cada um fazer seu uso? Absolutamente dentro do livre-arbítrio. A inteligência todos nós temos. A evolução do princípio inteligente para espírito é aquela questão, nós vamos avançando, né? Tínhamos a irritabilidade, depois instinto, inteligência, e vamos avançar para o sentimento. Esse avanço, esse pensamento ainda que está muito distante de nós somos muito inteligentes, mas pouco sentimos. Nós não temos o sentimento de amor ainda, Rubens? Distante. Distante. É? Então, o que a gente pensa de amor hoje, de caridade ainda, nós estamos como aprendizes, neófitos, iniciantes. Os espíritos deixam claro isso, que nós não entendemos ainda o que é amor, e eu sempre coloco
um entendimento, uma questão básica para nós entendermos o quanto nós estamos distante do amor. Toda vez que você diz que ama, você ama o meu marido, amo minha esposa, amo o meu filho, o meu cachorro. Qual a única coisa em comum? O meu. Possessão. O pronome possessivo. É o tal do ego. Exatamente. É o pronome possessivo. Você nunca, naquela brincadeirinha, já passei por isso, né, que eu fui um menino, né, razoavelmente levado, né, Ele lembra, olha que coisa extraordinária. Eu também lembro vagamente. Quando tinha nossas questões ali na rua, cada mãe puxava você, o que dizia? Não quero você com o filho do fulano. Quero o filho do fulano que te levava pra bagunça. Mal sabia ela que era você que levava. Nunca era o meu filho. Nunca era o meu filho. O meu filho é muito sempre era bom, o filho, né? da vizinha. Era o filho do outro. Então, aí nós entendemos essa e eu questão. gosto da relação familiar. Quando o filho faz alguma coisa errada, a mãe ou o pai fala, porque o seu filho, nessa hora você se destitui da posse. Mas quando ele faz uma coisa bacana, passa num curso, porque o meu filho Exatamente. Nós temos ainda muita ideia de eu amo porque é meu. Nós amamos o filho do vizinho, amamos o Não, e porque outro. isso nos gratifica, nos completa. A gente ama porque isso traz de um modo egoísta a gratificação em primeiro plano para mim. Uhum. Sou eu que... Não é o amor despojado, não é o amor que liberta, o amor mas ágape, é o amor né? Exatamente, que a questão vai do amor ficar. ágape. É o que traz prazer, traz contentamento, traz cumplicidade, mas ao primeiro ser o eu. Porque quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, reduzindo, ele fala desse amor ágape e veja, é aquela questão básica, nós precisamos nos amar para que possamos amar ao próximo e a Deus. E é aquela questão, nós nos amamos? Fica aqui para os nossos ouvintes refletirem. Nós nos amamos de verdade? Então, é aquela questão. O que nós estamos fazendo com a questão, por exemplo, do peixe que você colocou e da vara? Por exemplo, nesse momento, nossos amigos estão ali nos ouvindo. É da opção dele abrir o livro A Gênese e fazer leitura do capítulo do item anterior, já avançar para o item posterior. Ir lá na Revista Espírita, 167 anos da Revista Espírita, 167 anos, caso que não Falou sabe. o professor de história. Que, como Kardec diz, obra fundamental, espíritas leiam a Revista Espírita. Lá nós vamos encontrar desenvolvimento da nossa codificação que provavelmente nós nem pensamos que Kardec colocou. Inclusive, absolutamente no maravilhoso. Tempo, né, Rubens? Sim. Lembrando, aqui nós usamos um termo hoje muito da atualidade, que é o link. Né? Sim. Linkando. Vai linkando várias coisas. A Revista Espírita, na verdade, era esse processo. Ela dava todo esse link para toda a obra do Pentateuco em seu desenvolvimento ao longo do tempo. E eu citei a Revista Espírita como avanço para o nosso estudo do nosso. Estamos aqui, amigos, leiam a Gênese e vá também na Revista Espírita, porque toda a Gênese está inserida na Revista Espírita. E lá tem muitos mais desenvolvimento, exemplos, inclusive. Exatamente, do que nós vamos falar aqui, do que vocês vão falar aqui durante esse programa. Não se preocupe não, que em futuro breve você volta aqui. Pode até voltar já logo com a revista. Pega logo a Revista Espírita toda, de 167 anos, traz embaixo do braço, a mesa é grande, e a gente já coloca aqui. Agora, Caio, eu tenho ela no meu Smart. Tá no Smart, rapidinho, agora tá leve. Você quer continuar a leitura para a gente poder avançar? Porque a 61 a gente não vai concluir. Vamos tentar. Trouxemos o Rubens para adiantar o nosso aprendizado, mas virou um bate-papo enorme. Vamos continuar aqui, ó. Segundo parágrafo fala o seguinte: é nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea e a possibilidade de que seus conselhos possam ser, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados que os dos encarnados. Por outro lado, o meio em que eles se encontram lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos aprender no meio que estamos. Até hoje, o homem apenas criara hipóteses sobre o futuro. Eis porque suas crenças e esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e tão divergentes,
desde o niilismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que vêm nos dizer no que se tornaram, e só eles podiam fazê-lo. Essas manifestações, portanto, serviram para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos. Apenas esse conhecimento já seria de importância capital, supondo-se que os espíritos fossem incapazes de nada mais nos ensinar. Quer comentar, Rubens? 2 minutos. Comenta e claro. faz já as nossas 2 minutos. considerações finais. Já fecha. O programa agora é teu, vai. Esse parágrafo é interessante, que ele vai dar continuar nas complementações do pensamento de Kardec. Aqui exatamente a questão nossa, do personalismo. Porque, como ele coloca, nós criamos o céu e o inferno porque nós não sabíamos que existia o porvir. Vamos lembrar o livro Céu e Inferno, primeiro capítulo, o porvir e o nada. A ideia é, para o nosso interesse, vamos pensar aqui os dominadores da cultura, da filosofia, milhares de anos atrás, instituiu o céu e o inferno. Se você estiver aqui na linha, você vai para o céu. Se você sair da linha, você vai para o inferno. E essa construção foi crescendo. Quando nós vamos ver historicamente, desde que começa até quando se estabelece céu, aí passamos por purgatório, é a construção humana. Por interesse próprio, claro, e pelo desconhecimento. Quando Kardec chega com a codificação, com a ciência, a doutrina espírita, nós vamos perceber que não existe. O céu, o inferno, como eu sempre gosto de falar, não tem CEP. É dentro de cada um de nós. Podemos estar em lugares maravilhosos em total inferno, pessoal, e vice-versa, em lugares tristes, com dificuldade, mas absolutamente plenos da graça divina. E isso é muito importante lembrarmos. Temos o nosso porvir conforme as nossas escolhas. Que maravilha, né? Que reflexão maravilhosa. Boa essa do CEP, hein? Vamos aprender, hein? Vamos Porque aprender. a gente é tão apegado a totens, valores, endereços, aquilo que é meu, a ser possessivo, inclusive, com espaço, diga-se de passagem quem está dirigindo nas ruas, né? De qualquer lugar aí. Isabel, para parar com a filosofia, somos obrigados a chegar ao final do programa. Quem encerra é você. Então vamos lá, nossos ouvintes, e vamos deixar aqui o convite para a próxima semana, que vamos dar continuidade a esse capítulo maravilhoso que a gente começou a estudar hoje, foi o capítulo 61. Não, item. O capítulo é 1 e o item é o 61. E a gente vai dar continuidade. Olha, estudem, peguem o livro da Gênesis, vão lendo, peguem as revistas como ele sugeriu, para a semana que vem estarem aqui conosco novamente. Foi uma grande dica. Se tiverem alguma vontade de interagir com a gente, mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, façam. A gente terá um imenso prazer. O professor Rubens ainda vai estar aqui com a gente provavelmente na próxima semana e a gente vai botar o professor Rubens para nos ajudar nessas elucidações. Eu acho que vamos comprometer o Rubens por mais 2 programas para ele encerrar esse capítulo conosco. Porque depois o outro capítulo é facinho, né? É só o Deus. É facinho para todos nós. A gente vai chegar... Podem ficar sozinhos. Eu não sei quem vai sair correndo do estúdio primeiro. Então é isso. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Você ouvinte, você internauta que nos alcançou nesse programa. Até a próxima semana e obrigado a todos vocês. Tchau. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos já juntos, continuando a estudar esta obra, agora já no início, no mesmo momento em que demos início ao item 1, capítulo 1, item 1, item 2, agora estamos nos endereçando para os itens 3 e 4, e lembrando que Kardec aqui trata da influência das crenças filosóficas ou das ideias filosóficas nihilistas, materialistas, sobre a criatura, sobre a sociedade, sobre a humanidade, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Ele está se baseando principalmente no nihilismo, que nós vimos foi um movimento que nega qualquer crença, que surgiu lá no século XIX, também no século XIX, na Rússia, inicialmente como uma atitude de uma espécie de estado de desesperança própria a todos os que não sabem o que vão fazer da vida. Nós já vimos também, já estudamos um pouco mais detalhadamente esse movimento, e o nihilismo, então, é a total destruição das estruturas sociais, sem nenhuma intenção positiva de renovação. E, na verdade, essa é uma questão fundamental, evidentemente, para o espírito imortal que continua a sua trajetória, e tão logo ele se desalinhe dessa abordagem nihilista ou materialista, tanto melhor para ele, ou para o espírito que é o imortal, e para qualquer um de nós como espíritos imortais, tanto melhor para a nossa trajetória como espírito que está evoluindo e que precisa evoluir, mesmo que não deseje, que não o queira. Então, nessa perspectiva, o nihilismo é uma doutrina insensata e antissocial, porque rompe com os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam, evidentemente, as relações sociais. Kardec lembra um exemplo de um povo. Se um povo tem certeza da sua própria aniquilação total, física, culturalmente, em 8 dias, 1 mês, 1 ano, que seja, então o que acontecerá? Esse povo vai trabalhar, vai estudar, vai praticar a caridade, a solidariedade, seguirá algum dever, alguma norma ética. É claro que nós aqui estamos falando de consequências individuais e de consciência, que é a questão básica, a questão da consciência, onde está escrita a lei de Deus, segundo os espíritos ensinaram a Kardec e através dele a todos nós, lá na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na consciência. Há também as consequências coletivas. Acabamos de ver o exemplo do próprio Kardec. E ele, então, observa se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser. Neste caso, evidentemente, elas são desastrosas. E Kardec, então, fala da incredulidade, que passa a ser a marca dessas pessoas que se alinham a essas propostas filosóficas materialistas, nihilistas, particularmente aqui como ele está tratando. Então Kardec também lembra que se for a maioria aqueles dos incrédulos, então a jactância que vai criar a verdadeira incredulidade, a dúvida, mais a dúvida do que a convicção, mais o medo do nada do que pretendem aparentar. Diz Kardec, o qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio.
então ficam considerando que pensam certo e que não há nenhum outro poder acima deles. Mas Kardec também lembra que os incrédulos absolutos são ínfima minoria. E se ele, na verdade, eles se ressentem da força da opinião contrária. Então, conclui Kardec, que se a incredulidade constituir a maioria, a sociedade entrará em dissolução. E aponta as consequências da propagação da doutrina nihilista, tanto no plano coletivo quanto no plano individual. E por quê? E como? Ganham terreno, então, a cada dia, o materialismo, o ceticismo, o nihilismo, a despeito dos melhores esforços das religiões ou da religião, qualquer que ela seja. Nós vemos que são o materialismo, o ceticismo, a dúvida, a indiferença, o nihilismo. Então, Kardec dá um exemplo, já que vimos o exemplo coletivo, ele dá o exemplo aqui no plano individual. É uma nota de rodapé em que Kardec nos fala sobre o exemplo, dando o exemplo de um moço de 18 anos, que foi afetado por uma enfermidade de coração declarado incurável. A ciência havia dito pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além disso. Então, sabendo disso, desse diagnóstico cruel, o moço passa logo a se modificar. Ele passa, então, logo a abandonar os estudos, entregar-se a excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, ele respondia, é o exemplo de Kardec, que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? Do que me serviria fatigar o espírito? Como o pouco que me resta, então eu vou fazer bom uso dele, diz ele. Ele diz, gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis, Kardec conclui, a consequência lógica do nihilismo. Então, se esse moço for espírita, Kardec completa, teria dito, a morte só destruirá o meu corpo, que deixarei como uma roupa usada, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, e portanto, mais isso do que nela puder adquirir em qualidades. Essa é a postura e esse é o exemplo que Kardec nos dá sobre as consequências individuais da postura nihilista. Ele ainda raciocina, se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa nessa luta. Se a religião se condenasse à imobilidade, em dado tempo estaria dissolvida. Vemos então que, se houver a estagnação da religião, nós vemos que então, como houve a época própria de Kardec, a linha no catolicismo chamada tradicionalismo, principalmente com de Bonald e outros adeptos católicos, bispos, padres. Então, nessa perspectiva, se houver a estagnação da religião, haverá também a dissolução ou a renovação dessa estrutura. Então, Kardec ainda nos fala sobre esta questão da religião. Mas se a fé ou fé cega prevalecer, então Kardec nos apresenta determinados raciocínios subsequentes. O que lhe falta neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas
com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco, o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Naturalmente, porque nós somos levados, quando nós somos induzidos a acreditar em uma coisa, torna-se a fé cega, sem apoio nos fatos. Aliás, bem afastada essa fé cega dos fatos que Kardec aqui diz que são os dados positivos da ciência. Aqui, positivos no sentido, os dados que a perspectiva e a proposta filosófica do positivismo nos oferece como ciência, porque o positivismo diz: só vou acreditar, só vou tomar como dado de realidade aquilo que eu puder provar e comprovar no âmbito da ciência, na esfera do laboratório, etc. Isto diz o positivismo, que, como nós sabemos, não é propriamente uma filosofia, é um sistema, mas predominou na época de Kardec em França e também em muitos outros locais, países. Mas e o Espiritismo, o que diz a esse respeito? O Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. Como? Pelo raciocínio, porque a nossa doutrina é racional e racionalista, portanto, pelo raciocínio, pela perspectiva dos perigos que ela, a incredulidade, acarreta, e também pelos fatos materiais. Essa é a terceira linha de argumento de Kardec. Pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura, como faz o Espiritismo. E como fazemos nós aqui, estudando juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, dando agora sequência, já estamos reiniciando o estudo desta obra e já estamos aqui no item 3 e 4 da primeira parte, no primeiro capítulo, naturalmente. Então, todos somos livres na escolha de nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa e podemos não crer em nada, o que não muda a natureza dos fatos, mas nós podemos também não crer em nada. Mas, diz Kardec, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução, incorrendo em grau de responsabilidade. Nós sabemos quanto maior for a extensão das consequências dessa postura negacionista, nessa postura nihilista, tanto mais será retardado o ritmo de progresso do ponto de vista individual e coletivo. E nós vemos aqui que há, nessa perspectiva, nós estamos todos sendo responsabilizados pela crença que tivermos adotado ou pela não crença que tivermos adotado. Essa responsabilidade, naturalmente, está diante de nós para com os mansos, para com aquelas criaturas crédulas, inocentes, que nós podemos contaminar ou que podem ser contaminadas ao escolherem uma crença ou uma não crença. Essa responsabilidade também, aqui particularmente, para com a juventude, que está iniciando a sua jornada encarnatória e já inicia com aquele exemplo de 18 anos que Kardec nos trouxe, e então nós vemos as consequências do niilismo e também a responsabilidade daqueles que estão ou que têm a autoridade do saber, do conhecimento, da cultura e também da posição social. Nós vemos que essa responsabilidade é genérica
e nós particularizamos aqui com a responsabilidade de todos nós, professores, e de todos os escritores, através de seus livros, novelas, através da TV, através de jornais, através da internet, através das redes sociais. Nós vemos hoje essa responsabilidade explícita e também já estamos vendo as consequências que essa responsabilidade, quando não é assumida, traz e está trazendo, então, para a vida social. Também incorrem nessa responsabilidade os cineastas, os diretores, os radialistas, os que trabalham na TV, enfim, todos os intelectuais, inclusive aqueles que são os evangelizadores, que se detêm, que se propõem na área da ação evangelizadora, aproveitar aquela tenra idade para ali fazer o plantio, a semeadura dos valores superiores do Espírito. Portanto, nós vemos que aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vemos que as concepções filosóficas implicam necessariamente na visão que nós vamos ter, ou que nós construímos, que nós desenvolvemos do futuro. Nós já vimos aqui no capítulo 1, e já vamos dar continuidade a isso, agora partindo para os itens 5 e subsequentes, neste primeiro capítulo de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vemos aqui no primeiro capítulo como Kardec apresenta este quadro, que é o quadro grave das implicações, das consequências que implicam e são necessariamente colocadas para a construção, para a percepção, para a visão que nós tenhamos do futuro. Kardec, neste primeiro capítulo, nos fala sobre o porvir e o nada. Já faz observações sobre o materialismo, com a perspectiva da destruição total das estruturas, o niilismo, o panteísmo, a absorção no todo universal, a individualidade da alma antes e depois da morte. Vamos, na sequência, ir estudando todas essas linhas de interpretação e de propostas para a explicação do que nós estamos vivendo e do que é o mundo, do que é a sociedade. O materialismo, nós sabemos, só para lembrarmos juntos, rejeita a existência da alma, do além e de Deus. Nega o pensamento como realidade. Nós já vimos isto. Porque, para os materialistas, as ideias, as doutrinas, a ciência, tudo isso é como se fosse um elemento que é purgado, que é liberado pelo cérebro material. Nós vimos isso. Para o materialismo não existe outra substância além da matéria, enquanto nós, evidentemente, acreditamos na realidade do espírito, de Deus, da alma, do além, e assim subsequentemente, mas o materialismo recusa-se a reconhecer a especificidade do psíquico. Já o niilismo, que nós temos comentado aqui em alguns encontros, o niilismo nega qualquer crença. O objetivo imediato é varrer todas as ideias adquiridas, porque o objetivo total é a destruição das estruturas sociais sem nenhuma intenção positiva de renovação dos valores da sociedade, da própria vida, enfim. O que significa que nega a evolução. Então, a crença, observa Kardec, numa linha de abordagem como contraponto, Kardec diz, porque Jesus disse, porque os filósofos anteriores a Jesus disseram,
muitos na linha de Sócrates particularmente. Então, Kardec aponta que a crença é inata ao homem. Até crer que não crê em nada é próprio do homem e é uma crença e é uma prova de que ele tem o raciocínio como espírito imortal, porque ele pensa que o nada existe. Mas se ele é o nada, como é que ele pode pensar? Então, além dessas duas abordagens que Kardec aqui nos traz nesse primeiro capítulo, o materialismo, o niilismo, ele traz também o panteísmo. O panteísmo é uma doutrina que identifica Deus ao mundo, ou seja, olhando assim para a natureza, para uma montanha, para uma pedra, para uma floresta, esses elementos são Deus, porque o panteísmo identifica Deus ao mundo com a realidade física. E é a doutrina dos estoicos, ou seja, Deus é a força vital imanente ao mundo, que está no mundo. Nós espíritas sabemos que Deus é transcendente, ele está além da sua criação, portanto, além da natureza, mas nós também acreditamos que, como Deus criou a natureza, todas as coisas, ele é imanente às coisas da natureza, porque é uma força vital, força de vida, imanente ao mundo, posto que ele é aquele que criou. Vamos lembrar que imanente é igual a aquilo, é uma ideia igual a aquele que é, ou aquilo que é interior a um outro ser. Portanto, Deus seria, para o panteísmo, imanente ao mundo, à natureza. Nós sabemos que ele é imanente, mas ele é também transcendente à natureza, e por isso nós temos essas relações, e filósofos panteístas, como por exemplo Spinoza, afirma a imanência de Deus ao mundo. Ele é panteísta, e esse é o chamado princípio de Deus ou natureza. Hegel, outro filósofo, também afirma a imanência de Deus, mas desta maneira, ou deste modo, a história dos homens. O panteísmo opõe-se à doutrina da livre criação do mundo por Deus, que Descartes, lá na França, nos trouxe. Descartes, René Descartes, é aquele filósofo que disse, penso logo exista. Então, o panteísmo opõe-se a esta proposta, a essa linha de pensamento de René Descartes, que é o racionalismo, que é a livre criação do mundo por Deus. Deus criou o mundo. E o panteísmo também se opõe à livre criação da história pelo homem. Isso que está posto pela outra linha filosófica chamada existencialismo marxista, que é representado, esse existencialismo, particularmente por Jean-Paul Sartre, esse filósofo existencialista francês. Tudo isso para falar sobre a nossa responsabilidade na escolha das linhas filosóficas que adotarmos, porque seremos sempre responsáveis pelas consequências do que isso tiver feito com a nossa cabeça, com a nossa postura e, portanto, com a nossa existência nesta encarnação e em tantas outras, se perseverarmos em escolhas inadequadas, para dizermos o mínimo, nas linhas filosóficas. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.